Era uma vez, em uma pequena vila na Índia, vivia um jovem chamado Ranak. Era um indivíduo trabalhador que dedicava a maior parte do seu tempo a ganhar dinheiro e a satisfazer seus desejos. Ele não tinha tempo para pensar sobre moralidade ou espiritualidade. Ele era conhecido na vila como um playboy que tinha muitas namoradas, não se importava com as consequências de suas ações. Um dia, quando estava andando pela aldeia, deparou-se com um grupo de jovens que estavam ouvindo um sábio chamado Buda Gautama. Ele já tinha ouvido falar sobre Buda, mas infelizmente nunca tinha prestado atenção no que o Buda diz ou dizia. E desta vez, no entanto, ele sentiu-se compelido a ouvir as palavras do sábio Gautama. Buda estava falando sobre a importância de viver uma vida de moralidade e espiritualidade. Ele falou sobre as consequências de nossas ações e como elas afetam não apenas nesta vida, mas também na próxima. Ranak ficou intrigado com as palavras do Buda e então decidiu ouvir mais cuidadosamente. Quando o Buda terminou seu discurso, ele notou Ranak de pé entre a multidão. Caminhou em direção a ele e perguntou-lhe: "Como te chama?" "Chamo-me Ranak", e compartilhou sua história com Buda. Ele contou a Buda seu estilo de vida despreocupado e seu vício em sexo. Buda ouviu a história de Ranak e pacientemente então disse: Ranak, você está desperdiçando seu esperma toda vez que se envolve na atividade sexual. Você desperdiça um recurso precioso que pode ser usado para criar vida. Você não está apenas prejudicando a si mesmo, mas também as vidas potenciais que eventualmente seriam criadas a partir da sua semente. Ranak ficou surpreso com as palavras de Buda. Ele nunca tinha pensado em seu esperma como um precioso recurso. E tanto é que ele perguntou a Buda: "O que devo fazer então? Devo parar de fazer sexo completamente?" Buda sorriu e respondeu: "Ranak, o sexo é uma coisa natural e bonita, mas deve ser feito com amor, respeito e responsabilidade. Você não deve desperdiçar sua semente em encontros frívolos e sem sentidos. Em vez disso, você deve concentrar em criar um relacionamento amoroso. E esse relacionamento deve ser com alguém que compartilha seus valores e seus princípios." Ranak foi inspirado pelas palavras de Buda e ele nunca tinha pensado em fazer sexo dessa forma. A partir daquele momento, ele decidiu mudar suas maneiras e começou a viver uma vida mais responsável e cheia de moral. Ele parou de perseguir relacionamentos sem sentido e começou então a procurar uma parceira que compartilhasse seus valores. Meses passaram e Ranak não se envolveu mais em atividade sexual desde que conheceu o Buda. Ele se sentiu orgulhoso de si mesmo por ter forças para resistir ao desejo. Ele também sentiu uma sensação de vazio e solidão. Isso porque ele não tinha sido capaz de uma parceira que compartilhasse seus valores. E ele começou a duvidar se encontraria verdadeiro amor. Certo dia, enquanto estava caminhando pela aldeia, ele se deparou com uma mulher que estava a largar uma carga pesada. Ranak correu para ajudá-la e ajudou a carregar a carga. Enquanto caminhavam juntos, eles começaram a conversar e se conhecer. Ranak ficou surpreso ao descobrir que a mulher compartilhava seus valores e princípios. Ambos sentiram uma conexão e decidiram iniciar um relacionamento. E conforme o relacionamento deles progredia, Ranak percebeu o verdadeiro sentido e o valor do sexo. Ele sempre encarou o sexo como uma atividade física, mas agora ele via como uma forma de expressar o amor e a criar a vida. Ele se sentiu grato pelo conselho de Buda e, portanto, ele começou a levar as coisas mais sérias do ponto de vista sentimental. Os anos passaram e Ranak tiveram um lindo filho, a criar com amor, respeito e responsabilidade, incutindo dele os valores, os mesmos valores e princípios que Ranak tinha aprendido com Buda. Ranak sentiu-se grato pela vida e sabia que tinha feito uma escolha certa ao ouvir e seguir os conselhos de Buda, assistir a suas palestras regularmente. Ele aprendeu sobre as quatro nobres verdades e o caminho ótuplo e tentou aplicar sempre esses princípios no seu cotidiano.
Ele percebeu que viver uma vida de moralidade e espiritualidade não era uma tarefa fácil, mas era a única maneira de encontrar a verdadeira felicidade e paz interior. À medida que envelhecia, Ranak tornou-se um respeitado membro da família e da comunidade. As pessoas olhavam para ele com mais respeito e sabedoria e orientação. Ele tornou-se mentor para muitos jovens que estavam lutando para os mesmos problemas que ele tinha enfrentado em sua juventude. Partilhou os ensinamentos de Buda com eles, na esperança de inspirá-los a viver uma vida de forma mais responsável. E um dia, enquanto estava sentado em meditação, ele teve uma visão de Buda. Buda apareceu diante dele e disse: Ranak, você fez bem, você viveu uma vida de moralidade e espiritualidade e você tem inspirado outros jovens a fazer o mesmo, mas sua jornada ainda não acabou. Mais experiências e mais vivências. Ranak encheu-se de alegria e gratidão. Ele sabia que os ensinamentos de Buda continuariam a guiá-lo ao longo da sua vida e continuaria também a compartilhá-los com os demais. Anos depois, Ranak envelheceu e ele sabia que seu tempo na Terra estava chegando ao fim, mas ele não tinha medo. Ele tinha vivido uma vida sábia, uma vida digna, uma vida disciplinada e tinha um impacto muito positivo no mundo. Ele tinha uma família amorosa, amigos que eram leais a ele e uma comunidade que o respeitava e admirava. Certa vez, em seu leito de morte, ele chamou sua família e amigos para perto dele e contou-lhe então sobre a jornada e como os ensinamentos de Buda transformaram a sua vida. Ele pediu-lhes para que continuassem o legado, vivendo uma vida de moralidade e espiritualidade e compartilhando os ensinamentos de Buda com os outros. Enquanto ele dava seus últimos suspiros, ele sentiu uma sensação de paz e contentamento. Ele sabia que sua jornada estava completa e que tinha cumprido o seu propósito na Terra. Ele deixou para trás um legado de sabedoria, amor e compaixão, e seu espírito continuaria a inspirar outros jovens e outras gerações. A história de Ranak nos ensina a importância de viver uma vida de moralidade e espiritualidade. Ela nos mostra que nossas ações têm consequências e que devemos tomar responsabilidade por elas. Também nos ensina que a verdadeira felicidade e paz interior só podem ser encontradas seguindo o caminho de sabedoria e compaixão. O conselho de Buda para Ranak sobre não desperdiçar seu esperma não era apenas sobre moralidade sexual, mas também era sobre a importância de valorizar e respeitar o precioso recurso que temos na vida. Não devemos desperdiçar nosso tempo, energia ou talento em perseguições frívolas e sem sentido, mas devemos nos concentrar em criar uma vida significativa e com propósito. A história de Ranak nos leva que nunca é tarde demais para mudar nossos hábitos e viver uma vida mais responsável. Devemos sempre nos esforçar para aprendermos e crescermos e, acima de tudo, inspirar os outros.